Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo, Domingo do Senhor, e hoje nós celebramos o 30º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o que Jesus quer nos falar neste dia tão importante para nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós, e para vós é melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que palavra dura, né? Jesus vem passando várias parábolas para cada um de nós, né? Trazendo muitos símbolos, significados através dessas parábolas. Hoje, para nós, por exemplo, é algo muito importante, porque na teologia fala de um nome assim escatológico, né? Que é o fim dos tempos. Essa palavra hoje pode tanto ser o fim dos tempos, como o início do tempo. O fim dos tempos porque Jesus vai voltar glorioso na sua volta, na sua segunda volta. E a primeira, logo mais nós estaremos aí celebrando o Natal, né? Mas a primeira vinda é o batismo. A primeira vinda, o encontro com Cristo é o batismo. Então essa palavra hoje tem tantos significados, tanto simbolismo dentro dessas leituras, que talvez nós ficaríamos aqui horas e horas falando, comentando sobre ela. Mas vou tentar falar um pouquinho, refletir um pouquinho, para a gente tentar entender o que Jesus quer falar para nós hoje. Primeiro que esse evangelho, São Mateus escreve, olha que interessante, São Mateus escreveu esse evangelho entre 70 e 80 anos depois que Cristo subiu aos céus. Então, Jesus Cristo subiu glorioso, né? E ali o povo fica esperando a sua segunda volta, a sua segunda vinda. O povo fica esperando. Então, pense bem, por que São Mateus escreve 70, 80 anos depois? Porque o povo ali já estava triste, desanimado, angustiado, porque, vejamos, hoje, no mundo atual em que vivemos, a gente nem precisa esperar 50, 80 anos para desistir, não é verdade? Aquele povo esperou 50, 60, 70 anos e começaram a desanimar na fé, não acreditando mais na volta de Jesus. Então o povo começou a se acomodar, né? Relaxar na sua fé.
deixaram de acreditar. Então veja bem, hoje, muitas vezes uma semana, né? Nós tivemos aí, algumas semanas atrás, a jornada aí da juventude, né? Onde os jovens se alegraram, estiveram no Espírito Santo, se alegrando, cantando, coisa maravilhosa, louvando a Deus, enchendo o Espírito Santo de coração, pulando, né? Aquela alegria toda. Mas o que aconteceu depois? Então é passado um dia, 2 dias, ainda está com o coração fervendo do Espírito Santo. 4º dia, 5º dia, 6º, 7º dia, até nós chegássemos, até no 9º, no 10º dia, a gente já está desanimado, já esfriamos, deixamos Cristo de lado, porque foi momentâneo na nossa vida. E o que Jesus vem falando sobre o óleo na lâmpada é como essas imprevidentes que não acreditaram, que não se preocuparam, né? Começamos bem essa caminhada, mas aí aos pouquinhos fomos se acomodando, porque não vai voltar agora mesmo, né? Então dá tempo. Isso é algo que nós realmente temos que pensar. Nós temos que começar a meditar, porque hoje Jesus fala na preocupação novamente para nós vigiarmos. Porque nós não sabemos o dia, a hora, o lugar, não é mesmo? E o que quer dizer então, nós falando sobre essa juventude que pode acabar desanimando, é o óleo. Nós precisamos estar com os olhos carregados nesse pote, nessa vasilha, assim como as previdentes que carregaram esse pote cheio de óleo. E o que é o óleo? O óleo serve para quê? Para ungir. E ungir é de ungido. E quem é o ungido? Cristo. Cristo significa ungido. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa, né? É por isso que eu torno a dizer que são vários significados, vários sentidos dentro dessa palavra, né? A gente ficaria horas e horas falando. Eu estava lendo por ocasião, acho que umas 3, 4 semanas atrás, sobre alguns padres bem antigos mesmo, bem no início. Eles falavam que as 5 previdentes e as 5 imprevidentes. É como se fosse, claro que a jovens, algumas passagens também falam sobre virgens, né? Mas enfim, aqui Jesus deixa claro que quer dizer sobre o povo de Israel, que o povo é cada um de nós, né? Então alguns padres diziam que metade do povo eram previdentes e as outras metades eram imprevidentes. Então alguns diziam que essas outras imprevidentes eram como se fossem aqueles 5 sentidos do corpo humano, né? Visão, sentir, audição, paladar, enfim, tato. Diziam então que essas 5 imprevidentes era essa metade que não consegue mais enxergar a Cristo, não consegue mais ouvir a palavra de Deus, não consegue sentir Jesus Cristo na vida. Não consegue abrir o coração a Cristo. Perceba que esses 5 não conseguem ouvir mais a palavra de Deus, né? Não conseguem sentir, saborear essa palavra. Então são essa outra metade que não enxergavam mais. Viviam na escuridão. Viviam nas trevas. E o interessante é que mais um sentido, né? Essas imprevidentes pedem para previdentes. Nos arrume então um pouco desse óleo para a gente continuar com as lâmpadas acesas. E elas responderam assim: de modo algum, de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente. Como assim não dividir com o próximo? Mas o que Jesus quer nos falar através dessa palavra hoje?
Eu vou te fazer uma pergunta e aí você veja se é possível. Você consegue hoje dar a sua alegria para alguém? Você consegue hoje dar a sua felicidade para alguém? Você consegue dar o seu amor para alguém? Eu não sei se eu consegui fazer vocês entenderem isso. A pessoa hoje, a pessoa que vive triste hoje, você consegue entregar a sua felicidade para ela? Repassar isso para ela? Você consegue passar hoje a sua humildade que você tem, o seu amor, o seu respeito pelo próximo? Você consegue passar para aquela pessoa que não tem isso? Não é possível, né? Nós conseguimos mostrar, ensinar, mas passar o que você tem para essa pessoa é impossível. E é exatamente isso que eles estavam falando, porque como é que eu vou passar então a minha fé? Porque o óleo simboliza tantas coisas. Primeiramente Cristo, porque é ungido. Mas o óleo simboliza tantas coisas. Então, primeiro Cristo. Como é que eu posso passar o que eu sinto hoje de Deus aqui, no meu coração, para outra pessoa? É impossível. Por isso que eu falo que nós temos que viver essa experiência, porque quando nós tivermos essa experiência, não tem mais quem tire. Mas é impossível tentar passar algo de mim para o próximo, porque está em mim. Percebe então que é exatamente isso que essas jovens estão previdentes estão falando para imprevidentes. Não tem mais o que fazer. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o que Jesus quer nos falar hoje, exatamente isso. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Meus queridos irmãos e irmãs, aonde está o seu óleo? Qual é o nível do seu óleo hoje? Se hoje nós tivéssemos aqui um balde para guardar esse óleo ungido de Deus, qual é o nível do seu óleo? Qual é o nível de Cristo na sua vida hoje? Faça essa pergunta, medite essa palavra, permita que essa palavra entre no seu coração, deixe que o Espírito Santo vai tocando na sua vida, mas se entregue a Deus e faça essa pergunta hoje. Jesus, Ele quer que nós o vemos. Jesus quer que nós sentimos. Jesus quer que nós toquemos nele. Jesus quer que nós sentimos esse sabor de Cristo na nossa vida. Jesus quer. Portanto, é exatamente isso. Vigiai. Porque nós não sabemos o dia, a hora e o lugar. Pode ser hoje. E se for hoje? E para terminar, eu digo para vocês, não tenha medo de pensar na sua morte. Porque ao pensar nisso, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Você faria a maldade? Ou você queria fazer o amor às pessoas, dizer que ama, dar o perdão? Porque nós não sabemos. Pode ser hoje. Então que possamos meditar nessa palavra de Deus e ver se estamos realmente preparados para a vinda do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.